Amém, irmãos? Nós vamos ler hoje, nada mais do que nós já lemos, que é a lição, tá? Que foi lida hoje, foi estudada. E eu trouxe alguns adicionais aqui para a gente poder, talvez, ter um pouquinho mais de parecer a respeito dessa lição. Nós vivemos no tempo de liberdade religiosa, tá? Então, cada um acredita, estuda, aprende e retém aquilo que para si é bom, ou que é certo. Eu trago aqui as palavras de Lutero, que quando estava frente à Inquisição, ele dizia o seguinte: a menos que me prove ao contrário, eu não posso negar aquilo que eu aprendi. Então, quando alguém vier aqui e pregar, pregue aquilo que aprendeu, porque Deus conhece o teu coração e sabe que você aprendeu. Se está errado ou não, nosso juiz é Deus, não é o homem. Então, nós vimos aqui, na lição, na terceira lição, a respeito do filho prometido, tá? Tudo que nós lemos na lição falava de quem? De Jesus. Tudo falava e aponta para Jesus. Nós vimos ele sendo colocado como Deus Todo-Poderoso, e etc, 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 etc. Nós temos diversas linguagens bíblicas, tá? Traduções, como nós chamamos. Então, quando você lê uma tradução, você, é isso. Quando você lê a outra, você de repente começa a dizer, não é isso. Porque a outra vai explicar um pouco mais a respeito daquilo que você achava que era, e agora passou a não ser. Tá? Então, é importante, quando a gente estuda a Bíblia, estudar várias. Tá? Nós temos aqui a King James, é uma das Bíblias mais antigas em tradução, mais próximo do Evangelho. Nós temos a NVI, que eu pedi para minha filha, que é a nova versão internacional, ou seja, uma forma mais atualizada, ou mais jovial, podemos dizer assim, da tradução bíblica. O filho prometido, eu poderia perguntar, é Jesus? Todos diriam que é o quê? Que sim, é Jesus. E quem é Jesus o Cristo? Porque foi essa a intenção da lição. Mostrar quem é Jesus. Tá? Esse foi o sentido da lição. Mostrar quem é Jesus para nós. Então, eu vou ler em 3 passagens. Uma das vertentes nós temos, tá? Revista e atualizada. Nós vamos para Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Esse texto que nós vamos ler é um texto que fala do Messias. Nós lemos na nossa versão. Eu vou ler nas Isaías capítulo 9, verso 6, tá? Pronto. Eu estou aqui nas 3 versões para ler, para a gente poder então começar. Na nossa linguagem, que é a revista atualizada, nós vamos curvar a fronte e pedir que Deus guarde nosso coração. Senhor, Tu disseste que iria pregar a Tua palavra em nossa mente, a fim de que a fé que nos deste seja fortificada para suportar tudo que vem pela frente. Tu tens nos ensinado a Tua palavra e através dos Teus apóstolos e profetas, Senhor, Tu tens guardado em nosso coração o aprendizado. Nós te pedimos agora em nome de Jesus, que Tu guarde, Senhor, o nosso coração e que nos retenha aquilo que está escrito, para honrar o Teu santo nome, como o Senhor tem nos pedido. Amém. Quando nós olhamos aqui no contexto do capítulo 9, fala o nascimento e o reino do príncipe da paz. O verso 6 diz o que aí? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Assim está na nossa linguagem. Nós lemos sempre isso. Pai da Eternidade. Ele é Pai da Eternidade. E aí, nós verificamos aqui que está escrito um filho. Não é isso? Olha a linguagem da NVI.
A linguagem do NVI diz assim: pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro. Ô, meu irmão, muito obrigado. Deus te abençoe. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. E assim, ela segue falando no 7 e vai embora. Percebeu os títulos que aqui Jesus está recebendo? Que não é Jesus, aqui é o Messias. Tá? Aqui já não aparece filho, já aparece um menino. Então vamos agora para King James, que é a tradução mais antiga, ou vamos dizer a mais fiel das Bíblias. Diz assim: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Shar Shalom, que significa Príncipe da Paz. Então aqui ele é o Deus Todo-Poderoso. Se nós formos para Apocalipse, que é a revelação de Cristo para o homem, nós vamos ver no verso 8 que ele é quem? Pode pegar e ler aí. Pega, por favor, lá. Apocalipse, capítulo 1. E veja lá a revelação, o que diz a respeito desse Deus Todo-Poderoso que nós acabamos de ler aqui nessa tradução. A Bíblia toda ela vai se fundamentar nesse contexto. Se você for lá para o 22 de Apocalipse, e se esmiuçarmos o 4, que é a aparição triunfal ali do trono de Deus, nós vamos ver sempre isso. Ele diz no verso 13 do capítulo 22, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Se a gente pegar esse texto aqui, que fala primeiro e o último, o princípio e o fim, é só você ir lá para o 44, que foi o que estava na lição. É só ir para lá, e você vai ver que lá está escrito, além dele não existe outra rocha que ele conheça. Se você vai para o 24, sozinho ele estendeu. Eu não estou colocando algo fora da Bíblia, eu só estou indo da Bíblia, traduzindo um pouco aqui, um pouco ali, como a gente é ensinado na Igreja Adventista. Que a interpretação da Bíblia é um pouco ali e um pouco aqui. Não é eu pegar uma palavra e dizer, olha, está aqui, é isso aqui. Não é assim. Nós temos que estudar um pouco aqui e um pouco ali. Vamos aí para o texto que fala, Mateus capítulo 1, verso 21. Capítulo 21, já? O que diz aí? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. No verso 23, fala essa profecia que está acontecendo aí, não é isso? Essa ela não era a virgem que está no verso 23? É ou não é? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de quê? Na nossa tradução, quando a gente vai para lá, para a original disso, não está dizendo lá que Emanuel é Deus conosco. Não está. Mas na tradução da King James diz isso. Deixa eu ver se é o 7,14. Está escrito assim. Na nossa não tem, tá? Na nossa tradução não está, em Isaías 7,14, não está dizendo Deus conosco. Mas aqui na King James está dizendo assim: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo,
vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. E está escrito, Deus conosco. Esse Deus conosco a gente encontra em Mateus. Na nossa tradução a gente só encontra em Mateus. A gente já não encontra na tradução daqui, no capítulo 7, verso 14 da nossa leitura bíblica. Tá? Capítulo 2, verso 6 de Mateus ainda diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo, Israel. Tem uma palavrazinha aí chamada guia. Quando a gente vai para João, quem é o guia? Nós sabemos quem é o guia. Tá? Nós já vimos que esse que está falando aqui, ele é o Todo-Poderoso. Porque nós já lemos na Bíblia que ele é o Todo-Poderoso. E agora está falando dele como guia. E João, ele está falando de Jesus como sendo o quê? O Deus Todo-Poderoso. Tá? O Deus Todo-Poderoso. Na leitura que nós tivemos aqui, nós vimos aqui o contexto da Hebreus 1, verso 2, verso 3, não é isso? Hebreus 1, verso 2, verso 3. Está escrito assim: Havendo Deus outrora, vou ler o verso 1 também. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Não é isso que nós estamos lendo aí? E ele é quem é, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Não é isso? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim nós lemos aqui no nosso contexto. Não foi assim que nós lemos? Nós vemos aqui no 24 de Números, nós lemos aí a respeito do quê? Qual foi o profeta que nós vimos lá? No capítulo 24. Qual foi, irmão? Profeta? Era o profeta Balaão. O profeta Balaão, ele profetiza de quem? O que é que ele diz lá? A estrela de Jacó. Se a gente for lá para 24 de Números, tá? Nós vemos aí que ele está profetizando a respeito novamente de Deus, desse Messias aí. E ele diz assim, olha, verso 16: Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. E agora ele está falando no futuro. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Aí em Mateus a gente verifica os magos lá procurando a estrela. De Israel subirá o cetro. O cetro a gente vai para o capítulo 49 de Gênesis e a gente vai ver que está falando de Cristo, que é o cetro de Judá, que é o leão de Judá. Tá? E aí ele diz aqui o que foi lido ainda agora, mas se não for entendido, é só uma leitura, são só palavras. Que ferirá as têmporas de Moabe. Moabe é filho de quem? Da onde descendeu Moabe? Ló, com a sua filha mais velha. E ele diz aqui, e destruirá todos os filhos de Sete. Quem é o filho de Sete? Aquele que ficou no lugar de Abel. Depois do dilúvio tem um segmento, tá certo? Tem todo um acompanhamento. Se a gente ler Gênesis, a gente vai ver que tem todo um acompanhamento geológico nisso aí. São filhos de Sete. Moabe engana lá os israelitas, fica pelo meio, era para ser destruído. A ordem que foi dada a Moisés é que para o povo entrasse ali, não era para deixar nada, porque eles iriam corromper Israel.
Moabe inventa uma historinha, diz que estava com fome, estava vindo de longe e acabou que ficou pelo meio do povo. Não foi assim? Tá? E aí ele fala de Edom. Edom nós sabemos que é Esaú. Depois ele vai falar lá no 19, de Jacó sairá o dominador. Verso 19 do capítulo 24, isso é profecia. De Jacó sairá o dominador. Judá, descendência de Jacó. Segmento profético. Tudo falando de quem? Do Messias, do Messias, do Messias. No Antigo Testamento, Messias. Novo Testamento, Jesus, o Cristo. Cristo significa Messias. Essa expressão que a gente olha aqui, por exemplo, né? O Filho que é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser. Nós vimos agora 4 textos, não foi isso? Um texto fala da presença dele no Monte Sinai. Outro texto fala da resplandecência da luz no seu rosto para o povo. Não é isso? E uns outros textos eu não me recordo agora, que está falando justamente dessa manifestação de Deus ao homem. Foi isso que nós lemos lá, não foi? Vamos ver o que a irmã fala a respeito desse esplendor da glória de Deus. Esse livro aqui, para os internautas, é um livro do Espírito de Profecia, que nós chamamos na Igreja Adventista, ou seja, da irmã White. Tá? Ellen White, que nós consideramos ela como uma mulher que foi orientada pelo Espírito Santo, usada por Deus. Ela nos escreve no capítulo 32 o seguinte. Deixa eu só achar aqui. Ela fala a respeito da lei e os concertos. Concertos entendemos aí aliança, tá? As alianças. Foi feita uma aliança abraâmica, a circuncisão, não foi isso? Foi feita uma aliança com Adão, o cordeirinho. Depois uma aliança com o povo ali, o santuário, todo o ministério, que é justamente o que Hebreus vai falar, né? As ordenanças ali para se manter na presença de Deus, e assim vai, são alianças. Tá? Ela diz na página, eu vou começar a ler da página 262 desse livro, acredito que a maioria dos irmãos deve ter. Diz assim: através de todas as páginas da história sagrada, nas quais o trato de Deus com o seu povo escolhido se acha registrado, há indícios frisantes do grande eu sou. Nunca deu ele aos filhos dos homens manifestações mais claras de seu poder e glória do que quando foi reconhecido como o único governador de Israel e deu a lei a seu povo. Ali estava um cetro empunhado por mão não humana, e as majestosas saídas do rei invisível de Israel eram indescritíveis, grandiosas e terríveis. Em todas estas revelações da presença divina, a glória de Deus se manifestava por meio de Cristo. Não somente por ocasião do advento do Salvador, mas através de todos os séculos após a queda e promessa de redenção. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Cristo era o fundamento e centro do sistema sacrificial, tanto da era patriarcal como da judaica, que é o Novo Testamento. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. É por meio de Cristo a comunhão. Tá? O Evangelho de Cristo esparge ou espalha luz sobre a economia judaica e dá significação à lei cerimonial. Mais abaixo, não era intuito de Deus que o seu povo levantasse uma parede separatória entre si e seus semelhantes.
O coração do amor infinito expandia-se a todos os habitantes da terra. Então, ele não quer que a gente seja seletista. Nós somos os caras. Nós somos os salvos, todo mundo está perdido. Ele não queria isso. Deus chamou Abraão, fê-lo prosperar e honrou. E a fidelidade do patriarca foi uma luz para o povo em todos os países de sua peregrinação. Abraão não se excluiu do povo em redor de si. Na Mesopotâmia, em Canaã, no Egito e mesmo aos habitantes de Sodoma, o Deus do céu foi revelado por meio de seu representante. Nós acabamos de ler quem é. A fim de que a iluminação celeste pudesse estender-se longe e perto, por sua sabedoria e justiça, pela pureza e benevolência de sua vida diária, pela sua dedicação aos interesses do povo, e aquele povo era uma nação de idólatras. Mesmo assim, ele se manifestava. José foi um representante de Cristo, ele diz aqui. Deus pôs uma luz ao lado do trono do maior reino da terra, a fim de que todos que o quisessem pudessem aprender acerca do Deus verdadeiro e vivo. Espera lá. Deus verdadeiro e vivo. Pegue João, capítulo 1 de João, 1 João lá. É capítulo 5, desculpe. O evangelista João, que escreveu o evangelho, que muitas das vezes se acha muito aí essa questão de discussão doutrinária, o mesmo evangelista, ele escreve no capítulo 5 da primeira carta, e no negrito está escrito assim na nossa tradução: Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Quando a gente vai ler o verso 20 do capítulo 5, ele diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Percebeu até aí, né? Então, continuando aqui a leitura da irmã, ela diz assim: Deus chamou Israel e o abençoou e exaltou, não para que pela obediência à sua lei recebessem eles unicamente o seu favor, e se tornassem os exclusivos recipientes de suas bênçãos, mas por fim de revelar-se por meio deles a todos os habitantes da terra. Ele ordenou a seu povo que se não misturasse com outras nações, para fazerem conforme as suas obras e se esquecerem de Deus. Ele não está dizendo que a gente não pode se misturar. Ele está dizendo que a gente não pode fazer o que eles fazem. Nós temos que nos misturar para influenciar, não para ser influenciados por eles. Tá? Vou ler mais essa parte, diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quem é o Deus Todo-Poderoso nessa Bíblia? Nessa aqui, quem é? Então nós sabemos que é Jesus. E ele diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Foi ele que deu as leis. Então, quando eu leio lá atrás, eu falo que o meu pai mandou para mim, eu estou dizendo então que não foi ele que deu a lei. Mas nós estamos entendendo aqui que o próprio Espírito de Profecia coloca ele como eu sou. E foi o eu sou que deu a lei para a gente. Os mandamentos vieram dele, tudo que nós conhecemos é dele que veio. Tá? Então, olha só as leituras que nós temos aqui, semanais. Eu acredito que todos leram. Isaías 2 diz assim. Nós vamos ler aqui algumas partes, que é o que está na leitura semanal. Está logo embaixo da coisa, diz assim. Isaías 2, verso 2 e verso 3, diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor. No capítulo 40, ele é o monte Sião. E ele diz assim: se você tem fé,
Manda que esse monte se atire sobre as águas, e assim acontecerá. Mas se eu não leio o que está lá, e se eu não leio o que está aqui, então é para dizer para aquela montanha mesmo ir para lá. Então está faltando o quê? A letra, que eu tenho que imaginar? Não, eu tenho que estudar. E aí ele continua aqui na segunda leitura. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4. Semanal. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Quer dizer que ele é o Todo-Poderoso, mas ele já não é a majestade. Êxodo 24. Êxodo 24 diz assim. O verso 16, o verso 17, esse texto está falando a respeito aqui do chamado de Deus, aqui para subir ao monte, tá? Para subir ao monte, sobe os anciãos, está no verso 12 do capítulo 24 de Êxodo, e ali está escrito no 16 e 17 o seguinte: e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Quem era o Senhor aí? Nós estudamos aqui. Quem é o Senhor? O Filho? Prometido mais tarde. Isaías 44, 24. Nós já lemos esse texto. É aquilo que eu falei ainda agora, é polêmico. Mas ele diz assim. Isaías 44, 44, 24, ele diz assim. Se nós lermos do início, ele diz assim, no verso 5. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. No verso 6 diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. 7. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Isso aqui está escrito, não estou colocando da minha boca. O verso 24, ele diz assim, assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Se a gente for para o capítulo 25, ele diz assim, eu sou o Senhor e não há outro, no verso 5. Além de mim não há Deus. Verso 6, para que saibais até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu sou o Senhor e faço todas estas coisas. Quando a gente desce mais um pouquinho ali para o verso 15, ele diz, verdadeiramente tu és Deus misterioso, o Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não criou para ser caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Está repleto no Isaías a respeito desse contexto. Hebreus 1:10. Hebreus 1:10 diz assim.
Essa foi a leitura semanal. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Quando nós lemos esse verso aqui, esse verso está falando de quem? Do Filho prometido. Tudo o que nós estamos lendo aqui é para mostrar o Filho prometido, quem ele é. Lucas, e isso é interessante, porque a gente lê, a gente parece que não quer entender. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 1, verso 31, até o 32. Ele diz assim, ó: este será grande, está falando de Jesus aí, tá? Está escrito em cima no negrito, predito o nascimento de Jesus, lá em Lucas, capítulo 1. Este que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será o quê? Antes do Filho do Altíssimo está escrito o quê? Será chamado. Por que será chamado? Nós não vimos ainda agora a profecia ali em 2 Samuel, que o Deus mesmo seria o Pai, que ele faria um filho. Nós não vimos no 89 falando, quer ver essa leitura? Vamos lá. Nós lemos isso aqui na página 1 Crônicas, capítulo 17. No negrito acima do capítulo 17 de 1 Crônicas, está escrito: a aliança do Senhor. Quem já achou? 1 Crônicas. A de 2 Samuel que está na lição, tá? Até aqui. É a 2 Samuel. Quem quiser ler em 2 Samuel, está no capítulo 7, a lição fala na primeira página. Está no capítulo 7, verso 12 e verso 14. Do 12 ao 14 em 2 Samuel, capítulo 7. Eu vou ler aqui em 1 Crônicas. É a mesma coisa. Tá? 1 Crônicas 17, o verso do 11 até o verso 13. Tá? Quem está falando no capítulo 17 aqui é o profeta Natã. A gente não verifica quem é que está falando para Davi lá, em 2 Samuel. A gente não vê quem é o profeta. A crônica é como se fosse um Lucas do Evangelho. Ele detalha, tá, os acontecimentos, quem era o rei, quando foi, em que lugar foi. Então, se eu quiser ler algum desses livros, seja rei, seja outra coisa, se eu for para Crônicas, ele vai detalhar o lugar, em que momento aconteceu, tá ok? Então, em 1 Crônicas, capítulo 17, que é o mesmo que está lá em 2 Samuel 7, capítulo 7, verso 12 ao verso 14, está escrito assim, ó: há de ser, aqui o meu é no verso 11 da 1 Crônicas, 17. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e quando tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Quando nós começamos aqui, o irmão até ele leu essa parte aqui, da primeira parte da lição. Ele leu a respeito de Adão e Eva, a promessa para Abraão, não foi isso? E aqui ele diz: se levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Davi é da tribo de Judá. Tá certo? O cetro levantará de Jacó. Jacó é pai de Judá. Tá? Então, todo um segmento. A Bíblia tem toda uma genealogia para ser estudada. E ele continua dizendo no verso 12: esse me edificará casa, que é o propósito de Hebreus, é justamente isso. É dizer para os hebreus: ei, vai ser destruído o templo. Tudo que vocês têm como culto a Deus vai acabar. Então vocês têm que sustentar em quem? Em Cristo Jesus. A mensagem de ontem não é diferente. A perseguição virá, essas igrejas serão fechadas, serão tomadas, e a gente vai se sustentar como? Em Cristo Jesus. A mesma mensagem de ontem é a mesma mensagem de hoje. Ontem, nós tivemos aí no trimestre passado, um estudo a respeito do quê? Estamos à porta de passar o Jordão, não é isso? E nós recebemos a palavra. Para eles foi dada a palavra, porque eles estavam à porta de atravessar o Jordão. O que eles poderiam fazer, o que eles deveriam fazer, como deveriam se manter. Ensinamentos. Para nós também, ensinamentos.
esse me edificará casa. Verso 12. E eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai. Está aqui a promessa. Por que ele é chamado lá de pai? A gente vai para 89, você vai ver isso. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Antes de Davi foi Saul. Tá? Então vamos ver o 89, porque a lição falou desse 89. Salmos 89. E quando a gente lê a cabeça do Salmo 89, está falando assim: a promessa do reino messiânico a Davi. Quem já achou o Salmo 89 já viu. Está dizendo assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias ao Senhor. Os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. E aí ele segue, vai. E ele chega aqui no 6 e diz assim: porque quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. O Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Percebe o contexto? E aí ele vai falar bem aqui embaixo, é uma outra profecia, verso 26, ele diz assim: ele me invocará. Quem é que vai invocar? O descendente prometido? A Davi. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e rocha da minha salvação. E aí está escrito aqui: falo-ei por isso, meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra, conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança, farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono, como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, e agora somos nós, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, etc, etc, etc. Promessa de salvação. A crença? Cristo. Tudo que nós estamos lendo aqui, Cristo. Olha o que diz aqui a primeira parte da lição. Logo depois de Adão e Eva pecaram, Deus lhe prometeu uma semente. E aí vai dizer qual é essa semente. Um filho que os libertaria do inimigo, recuperaria a aliança perdida e cumpriria o propósito para o qual foram criados. Qual era o propósito que nós foi criado? Não era para governar? E ele continua a dizer aqui assim: esse filho os representaria e os redimiria, tomando o seu lugar. E, por fim, destruiria a serpente. Aí vem aquela questão que agora o irmão falou. Onde começou o reino? Tá? Na crucificação, na ressurreição. Destruiria a serpente ali. Aqui diz assim: receberam alegremente. Vou ler o texto todinho. Diz assim: depois que Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam o cumprimento imediato dela. Receberam alegremente seu filho, como o irmão citou no capítulo 4 de Gênesis, verso 1. A Eva disse assim: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Verso 1 do capítulo 4 de Gênesis. Na esperança de que fosse o libertador. Contudo, a concretização da promessa demorou. E não só demorou, como Caim tirou a vida de Abel. Era para ele ser o redentor e ele ainda tirou a vida do irmão. Ellen White, o desejado de todas as nações. Aí ele vai falar aqui, ó, a promessa foi posteriormente confirmada a Abraão. Deus jurou que ele teria um descendente, um filho por meio do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Chega agora Sara para ele e diz assim: olha, eu vou te dar Agar, porque na tradição, quando ela tiver o filho no meu colo, esse filho é meu, porque ela é minha serva, e se é meu, também é teu filho. Ele compreendia muito bem o que Deus estava mostrando para ele? Não. E ele vai e produz Ismael. Mas depois o Senhor fala claramente para ele: ei, vai ser de Sara. Ele diz: como é que pode um homem amordecido, Senhor? Né? Vai ser de Sara. E a Sara diz assim: não pode,
não tem mais nada aqui, não serve mais para nada. E o nome dele vai ser depois colocado como Sorriso. Olha o que ele diz aqui. Deus jurou que ele teria um descendente, um filho por meio do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. E fez o mesmo a Davi, que foi o texto que a gente leu agora. Prometeu-lhe que seu descendente seria como seu próprio filho, e seria estabelecido como um governante, justo sobre todos os reis da terra. Contudo, e aí é que é interessante o que a lição fala, contudo, é provável que nem Adão e nem Eva, nem Abraão e nem Davi tenham imaginado que esse filho redentor seria o próprio, aqui está falando a lição, o próprio Deus. Então, eu peço desculpa aos irmãos, porque cada um tem a sua forma de aprender aquilo que estuda, mas a liberdade religiosa, ela tem que ser respeitada e cada um fique com o aprendizado que tem, como diz a palavra, cada um escute e retenha aquilo que é bom para si. Porque se nós desrespeitarmos essa liberdade religiosa, com certeza não será o Espírito de Deus que estará agindo em nós. Senhor, muito obrigado, Criador, pela tua permissão de ter vindo até aqui, e os irmãos também. Muitos aqui estão com parentes doentes, assim como eu, e nós te pedimos, Senhor, que tu interceda, inclusive até a irmã Selma, Senhor, que saiu logo cedo, também está com essa enfermidade. Sabemos que tu tem nos protegido, Senhor, mas perdoe a nossa fraqueza, nós te pedimos a cura do corpo também, não só para nós, mas para eles. Que este dia possa ser um dia proveitoso na tua presença, que tu nos ocupe, Senhor, com o teu trabalho, que a nossa mente esteja a tua palavra, Senhor, a cada momento. Não nos permita, Senhor, que o inimigo nos divida, porque já somos poucos, precisamos do Senhor. Pelo contrário, fortifica nosso coração, fortifica a nossa fé. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso juiz. Julga segundo a tua sabedoria, Senhor, porque tu és justo. É o que nós te pedimos hoje, te agradecendo, Senhor. Amém.